Meus queridos alunos, aqui é o professor Alan Grisolha, sejam bem-vindos de continuação, da nossa aula de hipertensão pulmonar. Agora a gente vai falar do tópico tratamento farmacológico da hipertensão pulmonar. Bem, o tratamento ele é norteado pela correta identificação da etiologia. Então, aqueles grupos que a gente mostrou, aquela classificação em função das causas, né, eles são super importantes porque eles vão basicamente determinar que tipo de tratamento farmacológico vai ser adequado para cada paciente. Então, o grupo 1 é um tratamento, o grupo 2, tratamento da etiologia, o grupo 3 da sua e assim por diante. Além disso, a caracterização hemodinâmica e conhecimento dos principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na gênese da doença. Né? Bem, bora dar uma olhada, né? A gente está com a nossa paciente, a gente tem um caso aí, a nossa paciente. E a gente estava. Primeiro viu um pouquinho a história dela, viu que ela tá. Ela tem, né? É diagnosticada com hipertensão pulmonar. E agora se tem uma suspeita clínica de sepse, né, de foco pulmonar também. Tudo, então, bora dar uma olhada aqui na prescrição, mas só uma avaliação inicial. Depois que a gente vê o tratamento, a gente retorna para essa prescrição. Então a gente vê aqui uma claritromicina, um antibiótico. Muito comum usado em tratamentos ou profilaxia, né, de infecções respiratórias. Caso dos macrolídeos, espirulactona, diurético, aqui a gente tem o omeprazol, 20 mg, inibidor da bomba de prótons, né, dipirona, se o paciente tiver dor ou febre, né, bromoprida, caso de vômitos também, ou outro se necessário, né. Captopril, um antihipertensivo, caso ela venha a ter aumento da sua pressão, né, e coloca aqui 15/9, maior ou igual a 15/9. Sildenafila, chama atenção a sildenafila, né, porque ela é muito conhecida pelo seu uso na disfunção erétil. A gente vê que ela está prescrita aqui para essa paciente, né, a gente vai ver se ela realmente, será que ela é usada, pode ser usada em casos de hipertensão pulmonar, né, vamos ver se aqui está correto. Bozentana, não é um medicamento tão conhecido assim. É possível que ele seja bem específico, né? A gente pensa, né? Quando a gente olha assim, poxa, que medicamento é esse tudo? Talvez ele seja bem específico para hipertensão pulmonar. E aqui por último, enoxaparina. Provavelmente, por ser uma paciente hospitalizada de UTI, se recomenda o uso para prevenção de TEV. Mas lembrando que a gente viu, né, que o tromboembolismo profundo ele é uma das causas, uma das etiologias, né? Tá entre os grupos de pacientes, uma das causas que podem vir a desencadear a hipertensão pulmonar. Né? Bem, o tratamento a gente vai separar de duas maneiras, né? Que a gente chama primário, que são, deixa eu botar o laser aqui para vocês, tá? Então, primário, que é para aquele caso, daqueles grupos, né? Que você vai buscar tratar a etiologia da doença. Por exemplo, paciente de grupo 2, insuficiência cardíaca. Você tem que controlar e estabilizar hemodinamicamente o paciente. E tratar a insuficiência cardíaca deste paciente. Grupo 3, paciente com hipóxia, hipoxemia. Pois o paciente tem uma obstrução ali, tem um DPOC. Então você tem que fazer o tratamento correto da DPOC para que você evite a hipóxia pulmonar. A gente sabe que a hipóxia ela sinaliza a vasoconstrição. E essa vasoconstrição leva ao aumento da pressão pulmonar, pressão arterial pulmonar. Então você tem que cuidar disso para que não aconteça. Grupo 4, né, tratamento na trombose, como por exemplo enoxaparina, não sei se é a nossa paciente, é grupo 4, mas aí você tem que tratar esses trombos, né, buscar o tratamento para isso, para que você possa desobstruir os vasos. E o grupo 5 é o manejo das condições multifatoriais, paciente com anemia hemolítica, paciente com anemia falciforme, você tem que tratar para que você tenha uma melhora do quadro. Então aqui no primário a gente vai tratar as causas primárias.
Mas lembre vocês que dentro do grupo 1 você tem aquele que é idiopático, né? Hipertensão arterial pulmonar idiopática. E nesse caso hereditária, né, no grupo 1, você vai fazer o uso do que ele chama de tratamento avançado. Você não tem uma etiologia ali bem estabelecida que está levando aquele quadro. Então você vai fazer um tratamento avançado. O tratamento avançado, gente, basicamente vai ser o uso de vasodilatadores. Uns são assim, mais específicos, atuando ali nas artérias pulmonares, e outros não. Esse é o desafio para a farmacologia. Que esses vasodilatadores possam ser, quanto mais específicos, né, atuar no sistema pulmonar, melhor. Menos reações diversas o paciente vai vir a ter. Bem, aqui a gente está mostrando, né, tratamento com os fármacos vasodilatadores. Então, a vasoconstrição é um dos mecanismos fisiopatológicos mais importantes na hipertensão pulmonar. A gente viu lá na fisiopatologia. Então, como estratégia, você vai utilizar fármacos que vão fazer o oposto, né? Vão fazer a vasodilatação. Então, em A você tem bloqueadores de canais de cálcio, que nossa paciente não fazia uso, né? A gente não vê esse medicamento lá. Nós temos antagonistas dos receptores de endotelina. A gente viu que a endotelina está relacionada à gênese. Né? A gente viu que na hipertensão arterial pulmonar, você tem uma maior atividade na endotelina. E a gente vai ver que essa classe aqui estava prescrita. Estava prescrita para ela. Eu vou já mostrar para vocês quem é lá que atua como antagonista. Nós temos inibidores da fosfodiesterase 5, que também estava prescrito. Então a gente tem aqui 2 fármacos prescritos para o paciente. E esse inibidor da fosfodiesterase 5, a nosso querido sildenafila, né? Muito conhecido, né, pelo seu uso na difusão erétil. Então, de fato, aí também é usado na hipertensão pulmonar. Por último, os análogos da prostaciclina. Né? A gente viu que a prostaciclina é uma prostaglandina que faz vasodilatação. Aqui essa imagem, né, é sempre bom ver, né, que na hipertensão pulmonar você tem uma vasoconstrição, remodelamento e aumento da resistência e, consequentemente, pressão pulmonar. Né? E aqui seria um normal. Então, bora falar um pouquinho de cada uma dessas classes. Bloqueadores dos canais de cálcio. Bem, os pacientes, o que se mostrou, o que a literatura mostrou, né, em pacientes com hipertensão arterial pulmonar, apresentavam uma maior sobrevida, maior expectativa de vida com o uso prolongado desses bloqueadores de canais de cálcio. Importante ver que eles não são indicados para todos os pacientes, né? Aqueles pacientes com a idiopática que apresentam o teste de reatividade vascular positivo, esse paciente tem indicação. Esses pacientes são os únicos que devem ser tratados seguramente dessa forma, onde você se indica 2 medicamentos, ou nifedipino ou amlodipino, que atuam ali com potentes vasodilatadores de artérias. A gente viu que isso aqui não está prescrito para a nossa paciente, né? A gente não tem o histórico dela. Talvez ela não tenha esses critérios clínicos para se instaurar esse tipo de tratamento. Aqui embaixo ele fala do verapamil, né, que deve ser evitado por ser efeito ionotrópico negativo. O paciente já tem uma disfunção ali ventricular, deve ser um fármaco com efeito ionotrópico negativo, então tem que ser evitado. Né? Tem os bloqueadores de cálcio que eles fazem basicamente bloquear canais de cálcio dependentes de voltagem, tipo L, como a gente vê aqui na imagem. Então o cálcio é importante para que você faça vasoconstrição, se você bloqueia. Então você tem um relaxamento e, consequentemente, a vasodilatação, que pode levar a alguns efeitos adversos, como a gente vê aqui na imagem, por exemplo, rubor facial, vertigens, cefaleia, fadiga, queda da pressão arterial. São situações que podem acontecer. Sildenafila, né? Sildenafila, esse sim estava prescrito, né, para a nossa paciente. Sabe que a sildenafila é um inibidor seletivo da fosfodiesterase 5.
A fosfodiesterase 5, gente, ela inativa o GMP cíclico, que é o monofosfato de guanosina cíclica. O GMP cíclico ele nada mais é do que um segundo mensageiro do óxido nítrico. E nós sabemos que o óxido nítrico é um vasodilatador. Então, se você inibe a enzima, você potencializa esse efeito vasodilatador do óxido nítrico. E nós vimos na fisiopatologia, né, que você tem baixa atividade do óxido nítrico. Paciente com hipertensão arterial pulmonar. Então, os inibidores seletivos da fosfodiesterase 5 aumentam os níveis do GMP cíclico, promovendo a vasodilatação mediada, né, pelo óxido nítrico. Assim, ela consegue inibir o remodelamento nas artérias pulmonares, né, como a gente viu lá entre aqueles mecanismos, por seu efeito antiproliferativo e pró-apoptótico. Parece ter um efeito ionotrópico positivo no ventrículo direito. Que isso aqui é algo interessante, né, já que a gente pode ter uma disfunção ventricular. Como efeitos adversos, né, a fila também apresenta efeitos semelhantes, né, inibidores do canal de cálcio, né? Então são efeitos característicos de vasodilatação, como cefaleia, rubor, dispepsia, né, congestão nasal, hipotensão. São efeitos característicos aqui da sildenafila. E coloca que a sildenafila demonstrou potencializar os efeitos hipotensores dos nitratos e alfa-bloqueadores. Vale ressaltar que lá na nossa prescrição não tinha, né, nem alfa-bloqueadores nem nitratos, mas é uma interação medicamentosa. Tem que estar atento. Você pode até entrar em choque hipovolêmico. Né? Aqui, né, os inibidores da fosfodiesterase 5 mostrando o mecanismo de relaxamento da musculatura lisa. Então você tem o óxido nítrico que vem ou por via doadores, né, de óxido nítrico ou células endoteliais, que vai ativar a guanilato ciclase formando o GMP cíclico. E o GMP cíclico ativa a proteína quinase que vai levar ao relaxamento da musculatura lisa. Olha aqui a fosfodiesterase 5 também aqui, ó. Ela faz o que? Ela diminui os níveis de GMP cíclico. Então quando nosso paciente toma, né, o inibidor da enzima, você bloqueia isso, potencializando esse efeito. Potencializando a vasodilatação. Era o medicamento que a nossa paciente estava fazendo uso. Antagonistas da endotelina. Né? A gente viu que a endotelina ela atua. E no processo, na fisiopatologia, ela está muito atuante. Então, o que eles fazem? Né? Ela atua no receptor dela, o receptor A de endotelina, né? ETA. E tem como mecanismo de ação inibe o efeito vasoconstritor de proliferação celular da endotelina, produzido no tecido pulmonar. Esse aqui, gente, ele está prescrito lá para nossa paciente, tá? Vou já mostrar para vocês, a bozentana, está lá. Então, quando a endotelina liga esse receptor, a gente viu, né, que ele vai via sinalização celular promover fosforilações e ter como efeito a vasoconstrição e a proliferação, né, esse remodelamento. Isso aqui aumenta a pressão arterial pulmonar. O que a gente vai fazer aqui é bloquear isso. Até porque isso aqui está muito ativo na doença. Então, o fármaco, nesse caso, né, que atua como antagonista da endotelina, é a bozentana. A bozentana está prescrita, né? Então a gente tem uma associação aqui. A gente tem o inibidor da fosfodiesterase 5, sildenafila, e agora a gente tem a bozentana, um antagonista de endotelina. Né? Então foi o primeiro antagonista de endotelina desenvolvido. Olha aqui a setinha amarela, aquela imagem mostrando ele aqui, atuando no receptor, bloqueando o cálcio, diminuindo contração e proliferação celular. Né? E destaque aqui que a bozentana não é específica. Então você tem dois tipos de receptores, né? O A e o B. E a bozentana atua de maneira inespecífica. Ela promove a redução dos sintomas e melhora na mortalidade. E destaca aqui o risco de lesão hepática. Né? Então, a função hepática do paciente tem que ser monitorada através das aminotransferases.
contraindicada na gravidez, potencialmente teratogênica. O outro medicamento é a ambrisentina. A ambrisentina, a diferença é que a ambrisentina ela seria um antagonista seletivo e daria vantagens para ela, né? A vantagem teórica é de bloquear apenas o receptor A, né, o ATA, que está relacionado, né, a vasoconstrição e proliferação, e não atuaria nos receptores ATB, que por sua vez estimula prostaciclina e óxido nítrico. Mas assim, clinicamente falando, eles são semelhantes, né? A ambrisentina e bosentina atuam de maneira semelhante. Clinicamente tem respostas clínicas semelhantes, então essa vantagem aqui não se refletiu clinicamente no paciente. Mas a ambrisentina também exige, né, acompanhamento da função hepática do paciente, assim como a bosentina. Então, antagonistas dos receptores de endotelina, nós temos dois, bosentina e ambrisentina, são ativos por via oral, causam seus efeitos adversos. Destacar aqui o controle, o risco de lesão hepática, né? Mas que é cefaleia, rubor, que é edema, discrasias sanguíneas e teratogênese. E agora, né, os análogos da prostaciclina, PGI2. Te viu, né, que a prostaciclina é uma prostaglandina vasodilatadora, que na gênese, né, da hipertensão arterial ela está em baixa atividade. Aí você usa o que? Um análogo sintético chamado de iloprosta. Esse não estava prescrito à nossa paciente, né? Então desses medicamentos tinham dois prescritos, dois não prescritos para ela, digamos assim, em termos de tratamento avançado. Então, iloprosta são potentes vasodilatadores pulmonares usados no tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Como ele coloca aqui, a iloprosta é um análogo sintético das prostaglandinas, que tem suas propriedades, né, vasodilatadoras, antiagregantes plaquetárias, citoprotetoras. Então, promove dilatação de artérias e vênulas, aumenta a densidade capilar, reduz a permeabilidade vascular aumentada, inibe a agregação e adesão plaquetária, né, estimula o potencial fibrinolítico endógeno, além de ter um efeito anti-inflamatório. Então, a iloprosta é indicada nesses pacientes, né? Também utilizado no tratamento da hipertensão pulmonar. Potente vasodilatador. Aqui na setinha azul a gente pode ver o local de ação dela, né? No receptor prostanoide, né? Você vai lá, ela vai e atua como agonista. A eliminação iloprosta é reduzida em pacientes com disfunção hepática. Tem uma dose inicial, pode ser por nebulização, que é pouco utilizada, porque é irritante, né? E também tem uma farmacocinética muito rápida, né? Ele é rapidamente eliminado. Então, olha aqui, ele fala, a nebulização deve entrar em contato com o pele e com os olhos, sua capacidade irritativa. Então, aqui entre os efeitos adversos, a gente tem aqui cefaleia, rubor, náuseas, diarreia, miocite, aqui, inflamação no músculo. Então, efeitos característicos aqui da iloprosta. Além desses tratamentos, né, nós temos medidas gerais, né, que podem ser tomadas para os pacientes. Que, por exemplo, evitar a altitude acima de 800 metros. A gente sabe que a hipóxia, né, você tem essa altitude ou cabine de avião, né, você tem redução da quantidade de oxigênio atmosférico. Isso pode levar a vasoconstrição pulmonar, aumentar a sobrecarga do ventrículo direito e piorar o quadro do paciente. Se orienta esse paciente também a aderir aos processos de vacinação, né? Pneumocócico, anti-influenza, Covid, devem ser dotados, né? Os pacientes devem estar devidamente vacinados. E assim, pacientes do sexo feminino e idade fértil devem ser aconselhadas a não engravidar. Então, essa paciente ela não pode engravidar, né? Ela não tem condições, muito em decorrência de você ter mudanças
hemodinâmicas drásticas, né, durante o período de gravidez, como aumento da volemia, aumento do débito cardíaco, alterações hormonais, né, que pode levar à precipitação de falência ventricular direita, especialmente durante o terceiro semestre. Então, você pode agravar o quadro do paciente. E destaca aqui, né, o cuidado com o uso de contraceptivos à base de estrogênio. A gente sabe o risco, né, tromboembolítico, então o paciente já tem uma hipertensão pulmonar. Você pode formar mais trombos que podem agravar ainda mais o quadro dela. Então, evitar atitudes, vacinação, não engravidar. Em algumas situações, oxigênio terapia, né, o oxigênio suplementar, lembrando a nossa paciente, o histórico dela, ela fazia oxigênio terapia. Indicada a paciente com hipoxemia do repouso, paciente que apresenta benefício sintomático, correção de hipoxemia durante esforço físico. Alivia a hipoxemia arterial, vasodilatação, melhora a clínica, a sobrevida. E tratamento das condições subjacentes também faz parte, né, da oxigênio terapia. Fármacos anticoagulantes, principalmente paciente que tem, né, do grupo 3, pode apresentar trombose, né? Então, o uso de anticoagulante em paciente da hipertensão é um tema controverso. A indicação, né? Então, tem que ter ser muito criterioso no uso de anticoagulante. Você tem que ter o achado histopatológico de trombose microvascular, ativação do sistema de coagulação, né, disfunção plaquetária em paciente, levando a acreditar que esse paciente apresenta estado protrombótico. Então, assim, você não pode dar para um paciente com hipertensão arterial idiopática, que aí pode vir a ter problemas. Cautela, paciente com doença hepática, esclerodermia, porque esses podem apresentar um risco maior de sangramento. Ou seja, tu pode levar o paciente a começar a ter sangramento, porque ele não vai ter aquele estado protrombótico, então você tem que provar de fato que ele está tendo formação de trombos. E ele chama a atenção de possíveis interações medicamentosas, né, com tratamento específico da hipertensão arterial pulmonar. Então você também tem que estar atento nesse conjunto de tratamentos. Aqui a nossa prescrição, te retorna aqui para a nossa prescrição, né? Então a gente vê aqui, bora dar um destaque agora, a gente vê 2 medicamentos. Bozentana, como antagonista da endotenina, e a sildenafila, né? Ambos atuando ali no sentido de evitar a proliferação, estimulando a vasodilatação. Sildenafila como vasodilatador. A enoxaparina aqui, improvável que ela esteja sendo utilizada para tratamento, né, que me parece mais prevenção mesmo de TEB, de uma paciente que está hospitalizada. E chama atenção aqui também o uso da espirulactona, que ela pode ser indicada, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, pode ter essa indicação também. Mas quando a gente avalia essa prescrição, a gente pensa no quadro dela, né? Nós discutimos e vimos que ela tinha uma queda, uma instabilidade hemodinâmica, uma queda de pressão. E se questionou a possibilidade de ela estar com uma sepse. E de fato, a queda de pressão, taquicardia são sintomas característicos de sepse. Mas a gente tem que levar em conta outras questões, como a própria farmacologia. Chama atenção uma coisa importante, né? E eu falei para vocês, que muitos desses vasodilatadores podem levar à queda de pressão arterial. Então a gente não pode descartar a sepse, mas não pode descartar reações adversas mediadas pelo tratamento farmacológico. Por exemplo, quando eu observo a sildenafila, ela está aqui 50 mg 3 vezes por dia. Isso aqui dá 150 mg em 24 horas, ou seja, uma dose muito alta. Para a gente ter uma ideia, o tratamento recomendado de sildenafila em pacientes com hipertensão arterial pulmonar é 60 mg dia, então está mais do que o dobro, né? Fora isso, tem uma outra questão aqui, que é a claritromicina. A claritromicina, esse macrolídeo, ele atua como inibidor, né, de metabolismo de fármacos, e já é esclarecido uma potencial interação da sildenafila com a claritromicina, ou seja, a claritromicina aumentando ainda mais as doses de um medicamento que já está alto, que pode, não por acaso, levar à queda de pressão. Eu não posso descartar aqui com vocês, mas também você não pode fechar a sepse
Mas para fechar a sepse a gente precisa de mais coisas, mais informações. Hemograma, o paciente tem que estar com leucocitose, desvio à esquerda. Vale ressaltar uma coisa, ela não tem febre. Então, tem que se monitorar, tem, mas precisa fazer modificações nessa prescrição. De repente tirar a claritromicina, substituir por um outro macrolídeo, como por exemplo a azitromicina, que não interage, né, com a sildenafila, e reduzir a dose de sildenafila. Fazendo isso, se for medicamentoso, provavelmente você vai restabelecer o estado hemodinâmico da paciente. Bem, gente, obrigado. Digo a vocês um bom estudo. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem. Abração.